Abra comigo a Bíblia Sagrada em Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 11, versículo 22. Atos capítulo 11, versículo 22. Aleluia. Diz assim o texto sagrado: a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Até aí. Irmãos, a igreja de Antioquia estava passando por um grande avivamento, havia um movimento espiritual, e os irmãos de Jerusalém, pode-se dizer da sede, se preocuparam. O que está acontecendo lá nessa igreja, lá no interior, lá em Antioquia? Vamos mandar alguém de confiança, para que possa ensinar a sã doutrina, a boa palavra, e possa verificar, possa supervisionar o que está acontecendo, que avivamento é este, que movimento é este do qual aqui nós ouvimos falar. E eles então olharam no seu rol de pastores e acharam a Barnabé, e escolheram a Barnabé, e o enviaram para Antioquia para fazer esta obra. Barnabé era um mestre da palavra, um homem ungido, um homem especial, um homem extraordinário, um escolhido de Deus. E quando Barnabé chega a esta cidade, ele percebe que ali havia um movimento, ali havia uma graça de Deus sobre aquelas pessoas. Ele percebe que havia algo especial de Deus acontecendo nesse lugar. E diz a Bíblia que ele se alegrou e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Barnabé, ele foi uma pessoa que incentivou muito o ministério do apóstolo Paulo. Diz a Bíblia, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele tentou pregar numa cidade, não deu certo, foi rejeitado, foi expulso daquela cidade, pensou, vou para Jerusalém, pregar lá na sede, lá vão me aceitar. Quando ele chegou, os irmãos de Jerusalém disseram assim, não, esse cara é encrenqueiro, esse cara vai fazer muita coisa, muita complicação, vai trazer problema aqui para nós. E então eles o enviaram, colocaram ele num navio e o enviaram de volta para a sua casa, para a sua cidade natal. Talvez ele ficou lá na casa da mãe dele, quem sabe num quarto, no fundo, por algum tempo. Talvez tenha até desistido de pregar a palavra por causa do mau logro que teve no início do seu ministério. Mas quando Barnabé chega nesse avivamento, chega nessa cidade, Barnabé se lembra de Paulo. E diz a palavra do Senhor que ele, um homem bom, cheio do Espírito Santo, e ali, pregando a palavra de Deus, muita gente se uniu ao Senhor. Diga para o irmão que está aí do seu lado, esse é o propósito da igreja. Glória a Deus, esse é o nosso propósito como igreja. Ganharmos pessoas que nós, através de nós, o corpo de Cristo, muita gente, muitas pessoas venham também se unir ao Senhor. E diz a Bíblia, irmãos, que partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Aqui nós percebemos a importância do ensino das Sagradas Escrituras, da sã doutrina de nosso Senhor. E eles ensinaram de tal maneira, e a doutrina deles era de tal maneira, e a vida deles diante daquele povo que por um ano conviveu na presença deles, foi de tal maneira que ali, em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos.
Eu fico imaginando o teor do ensino, eu fico imaginando a maneira, a forma como estes homens, Barnabé e Paulo, procederam diante daquela igreja, nesse período de 1 ano em que ensinaram, e que muita gente se uniu ao Senhor através daquela igreja. Mas eu pergunto para os irmãos, por que razão, naquele momento, naquele lugar, ali naquela cidade, estes homens, estes discípulos, foram pela primeira vez chamados cristãos? Qual foi a motivação pela qual eles disseram, vocês discípulos, vocês são cristãos? A razão, irmãos, não era uma alcunha religiosa, não era uma denominação religiosa, lá os cristãos, lá os budistas, lá os muçulmanos, não tinha nada a ver com religião, porque a fé em nosso Senhor Jesus não tem muito a ver com religião. A fé em nosso Senhor tem a ver com vida, tem a ver com praticarmos e vivermos segundo a vida que Ele nos traz, porque Ele é o autor da vida e Ele veio para nos entregar, para entregar a mim e a você vida e vida em abundância. É isso que Deus tem para nós. Então a motivação deles, quando os chamaram pela primeira vez de cristãos, não era um título religioso, mas era porque estes homens tinham as marcas de Cristo em suas vidas. Eles se pareciam com Jesus, eles tinham o caráter de Jesus, eles tinham as atitudes de Jesus, eles tinham a santidade de Jesus, eles manifestavam as marcas de Jesus através do seu procedimento, através da sua vida. A pastora Rovena trouxe aqui na sexta-feira, na Rede de Mulheres, algo muito interessante que eu quero compartilhar também aqui com os irmãos, a origem da palavra investir. Vocês sabem qual é a origem da palavra investir? A palavra investir vem do latim medieval e significa revestir, ornar, porque na época medieval, os nobres, eles colocavam sobre as vestes, por isso revestir, eles investiam sobre as suas vestes fios de ouro e pedras preciosas, para que quando eles passassem pela rua, as pessoas ao olharem para eles, percebessem que eles eram nobres. Então, revestir, a origem vem disso, colocar sobre as vestes marcas de nobreza. Mas a palavra de Deus diz que nós não precisamos usar trajes, roupas, para que a nossa nobreza seja percebida. A Bíblia diz, por exemplo, falando a respeito da mulher, que não é pela compostura dos vestidos, pelo uso de joias e pelo frisado dos cabelos, que a beleza da mulher aparece, mas pelo incorruptível traje de um espírito manso e humilde, porque assim se trajavam as santas mulheres de Deus, como Sara, mulher de Abraão, que o respeitava. Nós não somos conhecidos, e as nossas marcas, o que é valioso, o que é precioso em nossas vidas, e o que nos distingue, o que nos torna especiais, não são as coisas externas. Aliás, você não veio aqui para receber um investimento externo, mas você veio aqui para receber um investimento no seu interior. E é necessário que ao vir à igreja, você não saia desse lugar vazio, você não saia desse lugar do mesmo modo como chegou, mas que você possa sair daqui com um investimento. Então é necessário que você invista, que você tenha essa intencionalidade. Não, eu quero ter a minha vida transformada, eu quero não só ser um religioso, uma pessoa que frequenta o culto, mas que a vida não muda. Não, pelo contrário, eu desejo ter a minha vida transformada pelas marcas do Espírito Santo. E isso é muito importante porque nós estamos buscando o reino de Deus. Então, quando você sair daqui, que as pessoas ao olharem para você, ao verem a sua vida, ao conviverem com você, possam perceber que em você existem marcas de nobreza. Porque o reino de Deus, segundo nos ensinou Jesus, está dentro de nós. O reino de Deus, se disserem para você, ei-lo ali ou ei-lo aqui, não creiais, porque o reino de Deus está dentro de nós.
quando nós vivemos a palavra do Senhor. A Bíblia diz que nós devemos ser conhecidos não pelo quanto da palavra de Deus nós conhecemos, não pelo quanto dos princípios da palavra de Deus nós conhecemos, porque tem muita gente muito conhecedora, que se você conversar, você fica admirado do quanto ela conhece Bíblia. Mas nós não devemos ser conhecidos pelo quanto conhecemos e demonstramos uma intelectualidade, demonstramos sapiência. Não, essas coisas não acrescentam muito. Mas nós devemos ser conhecidos pelos princípios e valores que dirigem as nossas vidas, pelo quanto da palavra de Deus que nós praticamos. Por isso, sim, nós devemos ser conhecidos. A pastora Rovena também falou aqui no culto da semana passada, que quanto mais princípios você pratica em sua vida, mais raro, precioso, extraordinário e especial você se torna. E ela deu o exemplo aqui das meninas de 15 anos, por exemplo, nas escolas. Quantas ainda não foram iniciadas na vida sexual? Com 15, 16, 17, 18 anos. Isso é raro, mas isso torna você especial. Isso torna você nobre. E essas marcas de nobreza têm que estar nas nossas vidas. São marcas do Espírito Santo dentro de você. Cursos ajudam, palestras ajudam, mas o Espírito de Deus transforma. Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé era um homem extraordinário. E essa palavra extraordinário, ela vem da junção de duas outras palavras, que é ordinário e extra. Extraordinário. E o que é um ordinário? Um ordinário não é um palavrão, viu, irmãos? Você é um ordinário mesmo. Não. Os irmãos não estão com muita risada hoje. Agora melhorou. Aleluia. Só para descontrair. Mas às vezes parece que é um palavrão, né, que está ofendendo a pessoa. Mas tu é um ordinário. Não. A palavra ordinário significa comum. Tanto que no exército, quando chega a autoridade ali, o superior, a patente superiora, e ele diz assim, o comandante, né? Ordinários, marchem. Ele está dizendo, vocês que são comuns, vocês que são iguais, vocês que estão no mesmo patamar, marchem. Mas Deus não quer que nós sejamos ordinários. Deus quer que nós sejamos extraordinários. E ser um cristão verdadeiro, segundo a etimologia da palavra no seu original, uma pessoa que se parece com Cristo, é sinônimo, é ser uma pessoa extraordinária. Amém, irmãos? Diga para o irmão que está do seu lado, você tem que ser extraordinário. Um verdadeiro cristão. Glória a Deus. Ele era um homem, Barnabé, era um homem que carregava algumas características, alguns valores que o distinguiam das demais pessoas. Em Atos, capítulo 4, versículo 36, os irmãos podem acompanhar aqui comigo, até o versículo 37, a Bíblia revela algumas características ainda, acrescentando ao outro texto. Diz assim, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Quais as características que distinguem Barnabé e o faziam ser um crente extraordinário? Primeira coisa, irmãos, a Bíblia diz ali que ele era levita, natural de Chipre. Vocês sabem que os levitas eram uma classe sacerdotal separada por Deus para servir no santuário, para servir no templo. Então os levitas tinham um investimento na sua vida. Eles tinham muito conhecimento da religião, do judaísmo, do Antigo Testamento, da Torá, da lei, dos livros sagrados, dos profetas. Eles tinham muito, e eles tinham que ter muito conhecimento. Eles cresciam sendo ensinados nos princípios de Deus.
Porém, vocês sabem, pelo texto sagrado, que muitos deles não colocavam em prática esses conhecimentos, esses princípios que recebiam, esse investimento que era feito sobre a vida deles. Muitos roubavam do templo, diz a Bíblia Sagrada, muitos se prostituíram com mulheres, outros beberam vinho e entraram no lugar sagrado. Aliás, irmãos, é algo horrível você entrar na casa de Deus, por exemplo, tendo bebido. A Bíblia diz que por eles terem feito isso e levaram fogo estranho no altar, eles morreram. Porque Deus disse assim: vocês não vão beber quando vocês virem me servir aqui dentro do sagrado da casa de Deus, para que vocês possam ensinar ao povo a diferença entre o santo e o impuro, entre o sagrado e o profano. Mas o templo daquela época era uma figura, era uma tipologia do verdadeiro templo do Espírito Santo, que somos nós nos dias de hoje. Então, se não podia entrar meio manguaçado dentro da igreja, irmão, naquela época, lá no templo do Antigo Testamento, e hoje o templo sou eu. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, mas Ele veio tabernacular. A palavra do Senhor diz: aqueles que me amam guardarão os meus mandamentos, o Pai o amará, viremos para Ele e neles faremos morada. Então, se nós, servos de Deus, povo de Deus, temos essa missão de proclamar o Evangelho, ensinar a diferença entre as coisas de Deus e as que não são de Deus, como é que você vai botar manguaça dentro do templo? E a palavra do Senhor diz que os sacerdotes estavam agindo dessa maneira e por causa disso morreram. O juízo veio com muita força sobre a vida deles por causa disso que eles cometeram. Mas Barnabé não foi um homem apenas criado por princípios de levita, mas ele manifestava os princípios pelo qual foi criado. E essa é a grande diferença, essa é a marca que tem que estar e existir nas nossas vidas. Era alguém que não só conhecia os princípios, mas era conhecido pelos princípios que governavam a sua vida. Por isso, irmãos, não é só o quanto você conhece de Bíblia, do Evangelho, o quanto você conhece dos princípios, mas é o quanto você é conhecido por viver os princípios que você conhece. Segunda coisa, diz a palavra do Senhor que ele era bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Existem marcas na vida de Barnabé que somente o Espírito Santo poderia produzir na vida deles. Assim como nas nossas vidas, irmãos, existem coisas que nós só poderemos produzir e manifestar se nós formos cheios do Espírito Santo. Por isso a necessidade de você buscar a presença de Deus continuamente, o fervor, a presença do Senhor para a sua vida, porque o propósito de Deus para mim e para você sempre é mais alto, mais elevado do que a nossa própria capacidade, pelo nosso próprio braço, pela nossa própria empresa mental, pelo nosso próprio esforço, nós jamais conseguiremos realizar aquilo que Deus sonhou para mim e para você. Porque o que Deus sonhou para mim e para você depende da sua graça, depende da sua capacitação sobrenatural, porque Deus quer participar das nossas vidas, Ele quer ser o número 1 nas nossas vidas. Então é necessário a participação e a presença dEle, que Ele possa estar em nosso lar e em nossa casa. O nosso Deus não é o Deus das grutas, dos altares, dos ídolos. O nosso Deus, o meu Deus, o teu Deus é o Deus do quarto. É o Deus que quer morar conosco, é o Deus Pai, que quer se relacionar conosco. É o Deus ao qual você entra no teu quarto, o lugar da maior intimidade da tua casa. O lugar mais íntimo da tua habitação, o teu próprio quarto, e você fecha a porta atrás de ti, e ali, em secreto, você se relaciona com Ele, você invoca o nome dEle, e aquele que te vê em secreto, diz a palavra do Senhor, te recompensará. Esse é o Senhor nosso Deus, ao qual nós buscamos, e os pensamentos dEle sempre são mais elevados do que os teus pensamentos. Por isso que Deus sonhou para você, só é possível pelo poder do Espírito Santo.
E através do poder do Espírito Santo, nós podemos fazer proezas. E a Bíblia está cheia de coisas, irmãos, das quais os homens tinham que reconhecer. Foi Deus que agiu aqui. Foi Deus que interviu. Eu não teria capacidade de fazer isso. Mas Deus na minha vida me possibilitou, me alçou, me alavancou. Aleluia! Porque Deus é fiel. Glória a Deus. Ele era cheio do Espírito Santo e de fé. Você tem fé? Nós temos falado muito sobre a fé aqui na igreja. E é interessante, irmãos, porque só no capítulo 11 de Atos eles foram chamados cristãos. Por que não foram chamados antes? Porque antes eles fizeram milagres. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos já começa a fazer milagres. Capítulo 3 fazem milagres. Capítulo 4, mais milagres. São mortos ressuscitando pelos discípulos. Coxo andando e entrando na igreja, saltando um homem que estava ali há muitos anos, não podia andar. Coisas maravilhosas acontecendo, sinais e prodígios pelas mãos dos apóstolos. E eles até então não haviam sido chamados cristãos. Mas nesse 1 ano em que eles estiveram comungando com os irmãos, manifestando a sua vida, vida na vida, e manifestando a sua vida na vida dos irmãos, e ensinando a palavra de Deus, nesse 1 ano eles foram chamados cristãos. Sabe por quê, irmãos? Porque não se trata daquilo que Deus faz pelo seu poder através de nós, mas se trata do que Deus faz pelo seu poder em nós. Aleluia! O que Deus faz em você, a sua vida transformada. Por isso diz a palavra do Senhor, assim como Deus é amor, e assim como Ele é, sejamos nós também neste mundo. Não vai pelo viés do poder, pelo viés dos milagres, da autoridade, das maravilhas, mas vai pelo viés da manifestação do caráter, da manifestação dos valores, da manifestação daquilo que traz marcas de nobreza, marcas do Espírito em nosso íntimo. Em terceiro lugar, ele era um crente extraordinário, porque ele era filho do encorajamento. A Bíblia diz ali, irmãos, que o seu nome era José, mas os discípulos lhe deram essa alcunha, esse apelido de Barnabé. Esse sobrenome Barnabé foi dado pelos discípulos, porque embora o seu nome era José, ele era conhecido pelas marcas do seu caráter, e a palavra Barnabé significa filho do encorajamento, filho da exortação, do encorajamento. Ele era uma pessoa, um verdadeiro crente, uma pessoa que quando ele se encontrava com alguém desanimado, ele animava essa pessoa. E como é maravilhoso quando nós nos encontramos com pessoas, e às vezes a gente está desanimado, aborrecido, alguma coisa deu errado, e você conversa com uma pessoa, e só de conversar com aquela pessoa, você sai encorajado, você sai dizendo, não, agora vai, eu vou conseguir, eu vou arrebentar, ainda bem que eu falei com você, ainda bem que você orou por mim. Barnabé era esse tipo de cristão. Quantas pessoas não conseguem ter uma vida extraordinária, diferenciada por causa da sua língua, por causa da sua boca, por causa do que falam, irmãos? Então o que importa não é aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, mas é o que a gente vive. Eu quero ser bem prático aqui. Quantos aqui sabem que você precisa perdoar, que a Bíblia ensina que tem que perdoar? Jesus ensinou no Sermão da Montanha, que se eu não perdoar o próximo as suas ofensas, o meu Pai, Jesus falando, né? O meu Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Porque com a medida que vocês medirem, vos medirão também. Então você sabe que tem que perdoar. Você sabe que para você merecer o perdão de Deus, você tem que perdoar. Porque segundo você julga, segundo você não libera o perdão para o teu próximo, ou retém, ou perdoa, você também vai receber o perdão da parte de Deus. O Senhor Jesus disse ali no Sermão da Montanha, sejam misericordiosos para que alcanceis misericórdia. Você sabe disso, sim ou não? Todos nós sabemos. Mas eu pergunto para você nessa noite, tem alguém ainda em sua vida que você precisa perdoar e que você ainda não perdoou? Talvez seja por causa disso
que a tua vida não rompe, não decola, essa tristeza, esse pesar, essa mágoa, essa amarração, e você não sabe por quê. Muitas vezes há tormentos e espíritos malignos que agem por conta disso. A palavra do Senhor diz que a pessoa que não perdoa, ela é entregue aos verdugos, que são os atormentadores, e a vida não caminha para frente. E aqui nós estamos falando de Barnabé, um homem alegre, filho da consolação, um homem da exortação, que anima os seus amigos, os seus irmãos, os seus companheiros, que é cura onde ele está, que é uma bênção estar na presença dele. Esse homem tinha uma palavra boa. E a palavra também é um outro exemplo que nós podemos tirar aqui. Porque o que importa é o que eu vivo, é o que eu pratico, e não o que eu sei. E você sabe, né? A língua, segundo a palavra de Deus, ela é um pequeno órgão, mas ela é como o leme do navio. Ela tem o poder de virar um navio de direção. E eu fui, algumas semanas atrás, numa conferência lá em Itajaí, e sempre que eu passo pelo porto de Itajaí, eu vejo aqueles navios gigantescos, enormes, e toda vez eu fico admirado, toda vez eu fico pasmo, toda vez eu me sinto pequenininho perto daqueles navios, de tão grandiosos que são. Mas um pequeno leme tem o poder de virar a direção de um navio daqueles, de levá-los para outras águas, de levá-los até se perderem no mar, até a naufragarem. Da mesma maneira, a nossa língua tem o poder de naufragar a nossa vida, de destruir ou de abençoar e construir a nossa existência, e de abençoar e construir aqueles que estão ao nosso redor. E você sabe disso, não sabe? Mas quantas vezes nós caímos em algum erro, tropeçamos em palavras, fofocamos, ou mesmo com palavras negativas de maldição, sobre um filho, sobre a esposa, sobre o marido, palavra de murmuração. É tão bom quando você está desanimado e vai à presença de alguém, essa pessoa te anima, tem uma palavra amiga, uma palavra boa. Mas é tão ruim, ao mesmo tempo, quando você está animado com alguma coisa, e você compartilha um sonho, compartilha uma meta, um objetivo, e aquela pessoa traz uma palavra de incredulidade, uma palavra depreciativa, uma palavra destrutiva. E às vezes os pais fazem isso com os filhos, inconscientemente, sem nem perceber. Às vezes os pais, em vez de alegrarem, animarem os filhos, estão destruindo a vida dos filhos. A Bíblia diz, irmãos, pais, não irriteis vossos filhos, mas tratai com eles com inteligência e sabedoria da parte de Deus, para que não percam o ânimo. E o que é irritar o filho? Eu não tinha muito entendimento sobre isso, e agora que nós estamos estudando ali com os guerreiros, eu pude compreender um pouco melhor. Irritar o filho é você corrigir, mas corrigir da forma errada, corrigir criticando, corrigir baixando a autoestima. Aí, o que você é mesmo? Tá vendo? Errou, e ficar incomodando, ficar irritando, criando mágoa, criando amargura, criando ressentimento no filho. Não é desse jeito. Mas é com sabedoria do Senhor, para que o Filho nos queira bem, para que a nossa presença seja agradável e abençoadora. Até quando a gente corrige, irmãos, uma criança pequena e vai usar a vara, porque a varinha é bíblica. Eu quero explicar sobre isso. Você pega uma varinha aqui, uma varinha. Deixa eu ver se consigo pegar, que não dá para pegar, vou estragar. Mas você pega uma varinha, o que é uma varinha? Bem levezinha, uma coisa levezinha, não é espancamento, não dá nada, né? O que uma varinha faz ali? Bem fininha, não vai machucar, não vai fazer nada, só vai criar dor na criança, levantar um vergãozinho no máximo, e vai doer. Ai, pai, ai, mãe, não vai ofender, não vai arrochar, não vai fazer nada,
porque é uma coisinha levezinha. E aí, como que você usa? Faz o sanduíche. Primeiro, muito amor e carinho, porque é assim que se corrige uma criança. Chama ele, filho, olha o que está acontecendo, o pai te ama tanto. Dá muito amor e carinho, para ele perceber que ele é amado e que o que ele está fazendo requer uma correção, uma disciplina, requer um limite, que ele perceba que existe consequência na vida para os seus atos, para os seus pecados. E aí as varadinhas, dá umas, conforme, né, 1, 2 ou 3 varadinhas, mas bem dada, para doer. E daí mais amor e carinho. Então o sanduíche, primeiro o pão, amor, depois a carne, depois o outro pão. Entende, irmãos? Com amor e carinho, nunca com ira, nunca pegar chinelo e sair jogando, pegar cinto, vem aqui. Nunca, diga para o irmão aí, nunca, irmão. Porque na ira do homem não opera a justiça divina. Explique para a pessoa, na ira do homem não opera a justiça divina. Amém, irmãos? Então é isso que a palavra do Senhor nos ensina, irmãos, a palavra. E a gente sabe dessas coisas, mas a gente pratica. Tem mãe que é super contra. Ai, o que é isso? Você dá varada no filho? Mas daí chega um ponto que ela está aqui, ó, que ela faz voar as coisas, faz voar os pratos, as panelas. O que adianta? Diga misericórdia, né, irmãos? Nós temos que ajudar, porque eles são silvícolas. Como é que se diz? Os bichos do mato, o que são? Selvagem. Os filhos são selvagens. Quem que vai civilizar eles? Você que é pai, é você, pai e mãe. Mas é com a sabedoria do Senhor. Amém? Com a sabedoria do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Então, que nós possamos ser um Barnabé, uma Barnabela. Porque não é o quanto você conhece, é o quanto você vive e é conhecido por aquilo que você conhece que importa. O bonito na vida de Barnabé não é que ele era um levita, mas é que ele vivia como levita. Não é o quanto ele conhecia os princípios de ser levita, mas era o quanto as pessoas, ao verem, ao conviverem com ele, ao perceberem o comportamento, a postura dele, o reconheciam como um levita. Eu quero ler com os irmãos Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Diz assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Pausa. Fica com a Bíblia aberta aí. Perceba bem isso, irmãos. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. O que isso suscita em mim particularmente, irmão? Quando eu escuto isso, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus. É como se o apóstolo estivesse falando assim: irmãos, eu peço a vocês, eu suplico a vocês, igreja. Isso é com vocês, não é com Deus, isso é com vocês. Eu rogo a vocês, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Olhe o sacrifício que Jesus fez, olhe o preço que Ele pagou, olhe o valor que Ele entregou naquela cruz do Calvário, olhe a sua entrega, o seu sacrifício, olhe as misericórdias que Deus teve. E eu rogo a vocês, irmãos, eu suplico, isso é com vocês, irmãos, eu suplico pelas misericórdias de Deus, irmãos. É isso que suscita em mim. Que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Está vendo, irmãos? Isso é com vocês. Santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse é o verdadeiro culto e essa é a fé inteligente. Não é uma religião vazia, sem sentido, sem significado, mas é um culto inteligente com a vida, é pegar o corpo e apresentar como sacrifício vivo. Irmãos, tem que ter sacrifício. Sem sacrifício, nós não alcançaremos aquilo que Deus quer que nós venhamos alcançar, a vida que Deus propõe para nós. Tem que ter sacrifício. Você precisa se sacrificar.
Você precisa entender que sem sacrifício nós não iremos agradar a Deus, nem conseguiremos fazer a vontade de Deus. Com os braços cruzados, de boa, relaxando, não é assim. Apresente o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto inteligente, racional. E não vos conformeis com este século. Não tome a forma deste século, não se conforme com este século, com os padrões deste século, com o estilo de vida deste século, com a maneira de viver deste mundo que está aí. Não se amoldem, mas transformai-vos, diz aqui. E veja, irmãos, diz aqui, mas transformai-vos. Não está escrito, Deus vai transformar vocês. Não, se transforme. É você que tem que se transformar. De que maneira? Pela renovação da vossa mente. Irmãos, hoje, os neurocientistas estão dizendo que você consegue mudar a plástica, a estrutura plástica da sua mente, através de decisões, através de novas escolhas, através de novos hábitos. Você abandonar hábitos antigos e praticar novos hábitos, você consegue mudar a plástica da sua mente. E é o que diz aqui a palavra. Para quê? Para quê, pastor? Para que eu vou mudar? Está tão bom, estou tão acomodado com a minha vida. Tenho preguiça. Tem que ter sacrifício. Eu não quero fazer sacrifício. Eu não quero mudança. Para quê? Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero ler também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 21. Os irmãos podem abrir comigo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 21. Diz assim: por isso, cingindo o vosso entendimento, veja, irmãos, vestindo o vosso entendimento, a vossa mente, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então vejam que o importante, irmãos, é o procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo o quê? Segundo o quê, irmãos? Segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Sabendo que não foi com coisa corruptível, noutra versão, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, vã maneira ou fútil procedimento, a qual por tradição vocês herdaram dos vossos pais, ou que os vossos pais vos legaram. É a mesma palavra. Rogo-vos pelas misericórdias de Deus, irmãos, não foi com coisa corruptível como prata ou ouro que vocês foram resgatados, mas foi com o precioso sangue de Jesus. Versículo 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, ele deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E é verdade, irmãos, muitas práticas, muitos vícios de caráter, nós herdamos dos nossos pais. Se eu perguntar aqui, quem na infância viu o pai ler Playboy?
muitos homens vão levantar a mão. Quem viu na infância o pai sentado com uma dose de uísque na mão, ou com um copo de cerveja, muitos vão levantar a mão. E assim por diante, irmãos. E nós herdamos muitas coisas erradas, tradições religiosas, coisas erradas, que nossos pais nos legaram. Mas a Bíblia diz que nós precisamos ser transformados, que nós temos que nos transformar pela renovação da nossa mente. Na Bíblia, tiveram uma genealogia de 3 reis. Acás foi um rei mau que não agradou ao Senhor. E ele teve um filho chamado Zedequias, que foi um rei que agradou muito ao Senhor. E a Bíblia diz que Zedequias, quando começou a reinar no lugar do seu pai, no início, ele tirou os altares dos ídolos, derrubou os altares dos ídolos, terminou com a idolatria, restaurou a adoração, restaurou os levitas, restaurou o fervor, fez o povo de Deus se voltar para Deus. Ele foi um reformador, um restaurador da ordem. Zedequias, depois de Davi, foi considerado o maior rei de Israel, depois do rei Davi. E ele fez muitas coisas agradáveis a Deus. E os sírios, certa vez, se voltaram contra Israel e chegaram diante dos muros e leram uma carta afrontosa, dizendo que eles iam esmagar, iam passar por cima, iam destruir, iam quebrar, picar, iam fazer. E esse rei, ele vai diante de Deus e se ajoelha e ele ora a Deus. E ele era um intercessor, fervoroso, apaixonado por Deus. E a sua intercessão libera a ira dos anjos, e os anjos vêm, pelejam contra aquele exército, e eles não precisam fazer simplesmente nada. Diz a Bíblia que algum tempo depois, esse rei Zedequias fica enfermo. E Isaías vai diante dele fazer uma visita no leito de enfermidade, e diz: essa enfermidade que você está é para a sua morte, e certamente você vai morrer e não vai viver. E sai. E ele estava no pátio ainda, Isaías, o profeta, estava no pátio ainda, quando Zedequias vira para a parede, e ele clama a Deus e se humilha na presença de Deus, e diz: Senhor meu Deus, me dá mais um tempo, me dá mais vida, olha as minhas obras, olha como eu procedi diante de Ti, olha a minha fidelidade. E Deus fala ao profeta: volta lá, porque eu ouvi a oração de Zedequias, e eu vou acrescentar mais 15 anos a ele. E Isaías vai e diz: Deus está te dando mais 15 anos de vida. E para provar que é Deus que fala contigo, o relógio de Acás, que foi um relógio que o pai dele construiu, um relógio solar, esse relógio vai retroceder 10 graus. Então, Zedequias é um reformador, é um homem que restaura o altar, que restaura a oração, fervoroso. Inclusive, irmãos, tinha um poste ídolo, que era a Neustã, e era a própria serpente de bronze que Moisés fez no deserto, que era uma figura, uma tipologia, que apontava profeticamente para Jesus, que seria levantado no madeiro, e a serpente simboliza a maldição, e ele se tornará maldição em nosso lugar, para o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. E eles fizeram daquilo uma idolatria, porque o mundo e os seres humanos, vira e mexe, está caindo em idolatria, em misticismo, em coisas que não agradam a Deus. E diz a Bíblia que ele pegou: vocês estão fazendo isso aqui uma idolatria, e ele tirou aquela Neustã também, porque nós vamos adorar só ao Senhor nosso Deus, só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Esse é o mandamento, e essa é a lei. Ele é um homem que suscita a ira dos anjos, quando ora, quando intercede. Ele é um homem que faz o tempo retroceder, o relógio volta 10 graus. Ele é um homem cheio do Espírito Santo, cheio de fé. Mas o seu filho Manassés foi o pior rei que Israel conheceu.
E a gente pergunta, como que o melhor rei pode gerar o pior rei? É porque Zedequias teve duas fases. Na primeira fase, ele foi esse reformador fervoroso, cheio de entrega, cheio de sacrifício por Deus. Mas na segunda fase, irmãos, que foi nesses 15 anos que Deus deu para ele, de acréscimo, ele foi relapso, se acomodou, ficou morno, já não tinha mais o fervor de antes. E é interessante, porque Deus deu 15 anos para ele. E aí eu pergunto para você, irmão, quantos anos você acha que ainda restam na sua vida? Talvez você pense, não, vou me aposentar, tá bom, já vivi, já fiz. Não, irmãos, o nosso descanso não é aqui. Você, não importa a idade, não importa se você tem 1 ou 2 anos para viver ainda, faça o teu melhor, dê a tua melhor entrega, continue se sacrificando, continue pensando que você tem uma geração que te assiste, filhos, pessoas ao teu redor. Se você não tem mais nada para fazer, já me aposentei, sirva a igreja, seja um líder de célula, seja um missionário, faça a obra de Deus, mas não pare, não desacelere, continue servindo a tua família, continue cozinhando, fazendo almoço, fazendo janta, chamando as pessoas, reunindo, porque na hora que você não tiver mais nada para fazer, você se tornou um inútil. Deus não chama inúteis, Deus chama homens e mulheres que estão no trabalho, na labuta, é a esses que Deus chama. E ele se acomodou, se acovardou, viveu com medo, num modo de sobrevivência, só administrando aquilo que já tinha. E diz a Bíblia, irmãos, que depois que ele teve essa vitória contra os assírios, o mundo ao redor ficou curioso, mas tem uma graça sobre a vida deles, o que está acontecendo? Nós precisamos conhecer. E os babilônicos mandaram mensageiros, o rei da Babilônia, e os mensageiros chegaram, e o rei mostrou tudo o que tinha, mostrou o tesouro da casa do rei, o tesouro do templo, mostrou tudo, as coisas que eles tinham conquistado nas guerras, e algo não cheirou bem aos olhos de Deus. Por isso, irmãos, cuidado com o exibicionismo. Algo não cheirou bem, e o profeta entregou uma palavra para o rei, diz assim, Isaías capítulo 39, versículo 4, perguntou ele, que viram em tua casa? Respondeu Ezequias, viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos, eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor, dos teus próprios filhos, que tu gerares, tomarão, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então, disse Ezequias a Isaías, o que você acha que ele vai dizer aqui, irmãos? Não, eu vou orar, vou colocar a minha cara na parede, vou mudar a minha atitude, vou me humilhar diante de Deus, porque ele já tinha essas ferramentas, ele sabia como agir, ele sabia que ele podia interceder pela sua família, pela sua casa, pelos seus filhos, profetizar sobre os seus filhos, e mudar uma sentença, mudar algo que era contra a vida e a família dele, os seus descendentes, mas ele não fez. Veja a resposta, versículo 8, então disse Ezequias a Isaías, boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança em meus dias. Ele não se preocupou com a geração seguinte, e sabe o que aconteceu, irmãos? Ele viveu dessa maneira, mornamente. Então, cuidado, irmão, você que está morno, porque com as nossas vidas nós influenciamos a nossa geração. Meninos e meninas aprendem muito dos seus pais no ambiente em que convivem. E o filho, Manassés, ele nasceu nesse ambiente, um ambiente de mornidão.
segundo a palavra de Deus. E ele se tornou o pior rei. Você sabe o que ele fez? Ele reconstruiu, porque para ele não fazia sentido aquela mornidão, aquela vida, aquela apatia. Não tinha fervor, não tinha sacrifício, não tinha entrega. Não fazia sentido. E ele reconstruiu os altares, trouxe necromantes, feiticeiros, espíritas, aqueles que consultam os mortos, trouxe as coisas que eram abomináveis aos olhos do Senhor, promoveu a libertinagem sexual no seu reino, e ele cometeu o absurdo de entregar os próprios filhos dele em sacrifício à abominação dos amonitas, a Moloque. Assassinou filhos. Mas se nós perguntarmos quem fez isso, foi o avô, com a sua mornidão, com a iniciação no pecado de mornidão, de não buscar a Deus, de não ser fervoroso, de não se sacrificar pela próxima geração, de ser religioso, de ser acomodado. Foi o avô quem lançou os netos para a morte. E aconteceu exatamente como a profecia prediz, irmãos. Quando eu estudava direito, antes de eu me converter, eu tinha um problema de procrastinação e problema de preguiça, indolência. Tinha uma dificuldade de estudar, mas para fazer festa eu não tinha preguiça, porque a gente ia para o Clube 7, que tem um clube aqui na cidade, Clube 7 de Setembro, ia nos bailes debutantes, passava a noite inteira bebendo e fazendo festa, e no outro dia de manhã nós estávamos ainda na sacada do Clube 7, bebendo e tirando o sarro do pessoal que estava desfilando na passeata do Clube 7 de Setembro, 10, 11 horas da manhã. E às vezes virava o dia e continuava fazendo festa. Para isso não tinha preguiça, mas para estudar tinha preguiça. Mas quando eu me converti, irmãos, isso aí, no primeiro semestre da faculdade de Direito, eu não estava convertido. Eu reprovei em matérias que eram pré-requisito, introdução ao estudo do direito, e aí embolou tudo, minha faculdade virou numa embolação, porque aquelas matérias daí não dava para fazer no outro semestre, daí já começou a dar tudo na trave. Só que no segundo semestre eu me converti, entreguei a minha vida para Jesus. E sabe o que foi interessante? Que de repente, entrou o temor do Senhor no meu coração, o desejo de agradar a Deus. E aí que eu digo para os irmãos, as nossas escolhas, o nosso arrependimento muda a plástica do nosso cérebro. E o Espírito Santo te abençoa. E eu me encontrei na biblioteca, pesquisando os livros. E quando eu vi assim, nossa, mas sou eu mesmo? Mas que coisa, eu aqui estudando, pesquisando na biblioteca, na hora do recreio, para compreender melhor o que o professor, em vez de ir lá fazer um lanche, estava lá na biblioteca, estudando, tentando entender. E assim foi dali para frente. Eu que não gostava de estudar, aprendi a gostar de estudar. Com 40 anos, fiz a minha segunda faculdade, bacharel em teologia, já tinha 3 seminários de teologia, e fiz o bacharelado em teologia com 40 anos, e fui aluno bolsista aqui da igreja. E como eu fui aluno bolsista da igreja, eu coloquei as minhas notas lá no mural da igreja. De todos os 4 anos, de todas as matérias, irmãos, eu tive 2,7 apenas. O resto tudo 8, 9 e 10. 8, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Os irmãos sabem, coloquei as minhas notas lá. E a minha filha teve a sorte de crescer nesse ambiente, que ela viu o pai estudando. E nós nunca precisamos mandar a Helena estudar, forçar, obrigar. Ela estuda. Se tornou automático para ela, porque ela viu o pai dela crescer junto, num ambiente de sacrifício, de entrega, de busca, de devoção, de amor por Deus, de crença. E é desse jeito, irmãos,
Já vou encerrar aqui, irmãos. Hoje nós temos um problema muito grave que eu não quero encerrar sem falar disso, que está destruindo a vida de famílias e de jovens, adolescentes, que é a pornografia. Começou lá com a Playboy, lá nos anos 1950 e poucos, e aí foi deturpando a vida dos jovens, e foi se tornando uma pornografia mais aberta, mais escrachada, e é comprovado pela ciência que a pornografia se torna um vício como uma droga pesada. A exposição à pornografia libera dopamina, e quanto mais a pessoa se expõe por longo período, longo tempo, o cérebro começa a fechar as portas para que não haja essa enchente de dopamina. E aí, como uma droga, como qualquer outra droga, a pessoa precisa de algo mais pesado. E ela vai para a pornografia mais pesada. E a pornografia produz homens fracos, flácidos de vontade, homens débeis, violentos, depressivos, tristes, homens que não têm relacionamentos sólidos e que não são confiáveis. É certo, irmãos, que homens que não governam os seus instintos, que não governam a sua luxúria, homens que não têm domínio de si próprios, não são confiáveis. Mas o homem que domina os seus instintos, o homem que tem domínio de si mesmo, ele é um rei. Ele tem em si marcas de nobreza. Porque primeiro ele governa dentro dele mesmo, primeiro ele governa a si próprio. E quando você governa a si próprio, Deus te dá poder para você governar ao redor. Quando você muda a você mesmo, quando você muda dentro, quando você muda as tuas atitudes, quando você muda a tua postura, quando você muda o teu comportamento, te é dado poder para você mudar e transformar o teu redor, a tua vida. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou com essa unção de governo, que você possa tomar as rédeas da sua vida. Jesus disse que há uma casta específica, que só sai com jejum e oração. De outra maneira não sai. E isso é interessante, irmãos, porque o jejum nos ajuda a termos domínio próprio. Quando uma pessoa jejua e ela faz esse sacrifício para Deus, e ela diz assim, não, eu governo, não é a comida que me governa, não é o apetite que me governa, mas eu tenho esse poder em Deus, eu vou me transformar pela renovação da minha mente. Ela então muda a plástica do cérebro. E no começo pode ser sacrificial, mas depois vai se tornando fácil, depois vai se tornando um hábito, até que Deus te dá a vitória total e completa para a glória do Senhor Jesus. Vamos nos pôr em pé, irmãos? Porque não é o quanto você conhece, é o quanto que você vive e é conhecido por aquilo que você vive que importa. Feche os teus